Boa noite, estamos aqui com o programa Saúde Integrativa e estamos com a temática, hoje falamos sobre lucidez. Então, eu sou Ana Keila, terapeuta integrativa, e tenho esse programa de podcast no meu canal do YouTube. Estamos aqui com o professor Everton, se apresente. Boa noite, é um prazer estar aqui em um momento que a gente valoriza, está valorando, no caso, o conhecimento, provocando quem está em casa, nos provocando a essa discussão e projetando aí reflexões positivas para todo mundo. Eu sou especialista em gestão escolar, especialista no ensino de línguas, tenho uma formação em letras, outra em pedagogia e no momento estou concluindo um mestrado em gestão da educação na Argentina. Professor Edson. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui, tá? E eu sou psicanalista, professor, tenho doutorado em educação, mestrado em educação também, sou historiador e pedagogo. E é uma honra estar partilhando esse momento com vocês. Agradeço bastante a presença dos dois. Então, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre filosofia, à luz da educação, à luz da filosofia. Lucidez é algo que a gente vê no dia a dia. A gente vê enquanto a gente está na escola, a gente vê no nosso dia a dia quando a gente vai a uma feira, ao mercado, com os nossos idosos, com as crianças. Como é que essas pessoas estão lidando, falando? E aí a gente tem esse olhar, vamos dizer assim, essa lente que a gente observa melhor. E eu trouxe justamente eles, pessoas que trabalham com educação, trabalham com a psicanálise. E eu gostaria de saber um pouquinho, Everton, como é que você vê a lucidez nesse papel, enquanto educador, enquanto ser humano, sua reflexão para isso? Gosto muito de falar sobre o pensamento da Viviane, que é uma filósofa, né, que traz agora ao contemporâneo o pensamento de Nietzsche, que é um filósofo muito importante e que trouxe, vou chamar de clareamento para o pensamento das pessoas e para a filosofia em si. O grande desafio hoje que o contemporâneo atravessa é justamente o desmonte das caixinhas criadas pela sociedade ao longo da história pelo humano. O humano, ele não sabe lidar com aquilo que ele não conhece, logo ele cria e classifica as coisas para uma melhor facilidade de lidar com as situações que envolvem a sociedade. E isso, agora, a gente vê o desmonte de tudo isso. Por exemplo, a família, hoje ela possui uma outra formação. Então, a aceitação dessas novas formações é que tem implicado a sociedade, criando uma espécie de agonia. Então, por exemplo, as escolas hoje têm uma nova didática, né? Precisam de uma nova didática. A sociedade precisa de um novo olhar para entender essa nova estrutura que se apresenta dentro da sociedade. Acredito que, como já Nietzsche já dizia anteriormente nos seus escritos, que é preciso sentir, é preciso abrir as mãos, o coração, é preciso procurar entender as pessoas como elas são, as sociedades como se projetam, e questionar e se questionar também dentro dessa realidade, de modo a provocar uma melhor vivência, né? Ele falava sobre isso, que a gente precisa aprender a viver, aprender a aceitar essa realidade e contribuir com ela de modo a não criar preconceitos ou se submeter a determinadas formações que são criação da sociedade e que vão de encontro, inclusive, àquilo que você acredita. Então, Nietzsche é bem moderno ainda, né? Isso. Para os nossos tempos, a gente consegue refletir, consegue trazer Nietzsche, mesmo um pensador de outro século, trazer para a realidade em que a gente está vivendo esse olhar maravilhoso, para que a gente veja que a gente está aqui para refletir. A gente não está aqui para julgar. Isso. As palavras, elas tornam-se peso quando o outro faz juízo de valores. E esse juízo de valores, às vezes, ele atrapalha nossas relações, né? Então, a gente precisa ser um ser, eu digo sempre assim nas minhas falas, a liberdade minha começa a partir do meu olhar para com o outro. O outro é um ser livre também. Isso. E aí a gente precisa trabalhar nessa mente reflexiva. Professor Edson, e lucidez na sua luz, das suas reflexões, dos seus pensamentos, como é que são? Perfeito. É muito potente o que ele traz, dessa coisa que nós seres humanos precisamos das caixinhas.
né? Então a gente precisa, para se organizar, colocar as coisas nos seus lugares. E como o Everton pontuou muito bem, as caixinhas mudam. A gente mesmo em casa, na nossa casa, pensa na sua casa aí, né? Você tem as gavetas, você compra um armário novo, você precisa realocar tudo que está naquelas gavetas anteriores. E às vezes nessa realocação não dá mais para manter as coisas do mesmo jeito. Então, acho que uma reflexão a partir da psicanálise, né, especialmente a partir do Lacan, é pensar que a lucidez tem a ver com olhar para essa sociedade hoje, que está sendo construída, né, desconstruída e reconstruída a partir de parâmetros do agora, do contemporâneo, de tudo isso que a gente tem vivido nos últimos anos, e repensar nossas caixinhas, se não está na hora, né, da gente olhar para aquilo ali e dizer assim, olha, essa caixinha ela precisa ser mais plástica, mais elástica, eu preciso talvez alargá-la mais ou encurtá-la mais, porque tem certas coisas que já estão disfuncionais, né? Então, Everton falou das novas configurações familiares, isso é um fato, né? A família secular, nuclear, ela permanece, mas não só ela. Então, a gente precisa olhar, né? Então, tem novas caixinhas na configuração familiar que a gente precisa olhar para ela, a lucidez é isso. Quando eu consigo olhar para a realidade e entender, isso aqui está acontecendo, eu posso até discordar, mas será que é saudável eu manter uma posição de rigidez em relação a isso, né? A lucidez para a psicanálise tem muito a ver com a flexibilidade de abrir o pensamento, né? De se abrir para o novo, para o diferente, né? Da gente sair um pouquinho das nossas caixinhas ou estar aberto a realocar nossas caixinhas. Acho que tem um pouco disso. Eu trago ainda também uma reflexão que a gente, na nossa vivência enquanto terapeuta, que essa lucidez, ela precisa também de um equilíbrio. Quando o ser humano, ele desequilibra físico, mental, espiritual, essa lucidez, ela fica comprometida. Porque de que maneira eu estou naquele momento em que eu reflito sobre algo? Porque o meu orgânico, ele tem a ver, que é o meu físico. Se eu me alimentei mal, eu vou ter uma resposta diferente com aquilo que está acontecendo na realidade. Porque a gente tem isso muito no dia a dia. Quando a gente vê nos atendimentos, quando a gente vê no dia a dia da escola, no dia a dia do seu atendimento com os seus pacientes. E aí a gente percebe isso, que o orgânico, o mental, esses campos que a gente fala da lucidez, eles estão envolvidos nesse momento de reflexão. E aí essas palavras a gente precisa sempre levar. E de que forma a gente vê isso aí, Everton? Eu acredito que nós temos que tirar um momento, né? É preciso. A vida é muito corrida, o cotidiano exige muito de todo mundo. Não há aquele hoje em dia no contemporâneo que não tem uma demanda grande com relação a trabalho, família e etc. Então, mas mesmo assim a gente precisa de um momento onde a gente pare, pense, analise. O que falta é isso, é perceber e se questionar. Eu acredito que a palavra é perceber. Como você percebe o outro, como você percebe a sua vida, como você se percebe. Será que aquilo que você acredita está ok? Será que a opinião do outro ela não é válida? Então, se colocar nessa posição, acredito que é o grande diferencial hoje, faz o grande diferencial hoje. Não é? As pessoas estão muito presas a conceitos criados que muitas vezes elas não sabem nem quem fez isso, não sabe quem criou. Né? Mas reproduzem esses discursos por aí sem ter ideia do que realmente estão falando. Né? Mas, por exemplo, hoje a gente precisa entender tudo, o humano precisa entender tudo. Existe um filósofo muito importante chamado Albert Camus, e aí ele traz a filosofia do absurdo. A filosofia do absurdo é uma filosofia que trata o absurdo como sendo aquilo que a gente não conhece, certo? O humano, quando ele não conhece algo, ele se põe em agonia. A procura por essa lucidez, por essa certeza que não existe, essa verdade que não existe, né? A gente procura verdade em tudo, ela nos coloca numa corrida onde quando chegamos ao topo, e nessa relação que eu vou chamar de universo, essa relação com o universo, tratando o universo como realidade em si, a gente não encontra essa verdade, né? Então cria-se uma frustração que produz o sofrimento.
E o humano, ele entende de tudo. Eu vou falar assim, bem geral. Ele entende de tudo, mas ele não se entende. Ele não sabe lidar com o sofrimento. Um exemplo é, por exemplo, a angústia. A angústia é um sentimento que aperta o coração, que muitas vezes nos tira o sono. Não é isso? A gente tem, quando sente-se angústia, usando como exemplo, a possibilidade de enfrentar a angústia, de passar pelos desafios que ela apresenta. Ela está sinalizando que a sua vida não lhe cabe mais, que agora precisa de uma transformação. E aí você tem a possibilidade de enfrentar esse desafio, que a angústia está lhe propondo no momento, ou fugir. E é isso que a sociedade tem feito. Ela foge dos problemas que ela mesma produz. Você pega um comprimido e você toma. E esse comprimido, momentaneamente, ele vai lhe dar uma paz. Mas depois, essa mesma angústia voltará a sinalizar a mesma problemática. Até que você um dia enfrente-a e aí produza evolução. Então, a evolução vem a partir do enfrentamento do sofrimento. Acredito que é isso, não é? Que inquieta o homem. O homem precisa disso. Ele precisa sair desse estado que a gente chama de engessamento, dessa angústia, que a gente precisa de uma resposta sempre, é o tempo todo, a nossa busca é respostas. E aí, professor Edson, tem aparecido muitas pessoas com essa corrida da angústia, frustradas, né? Nós todos nos frustramos, mas a gente não sabe nem lidar com a nossa própria frustração. E é dessa forma que a gente precisa refletir. E aí? Eu acho que esse tema da angústia, ele toca diretamente no nosso tema central aqui da lucidez, porque é exatamente, né, Everton trouxe uma ideia que a psicanálise também concorda total. A angústia é um ponto, vamos chamar de crítico, porque ali se estabelece um momento de decisão. É um momento em que o que você era já não te cabe mais, mas você vai ter coragem de dar o passo para uma transformação mais profunda, mais complexa do seu ser. A angústia é isso. Nesse sentido, a angústia é muito positiva, porque ela mobiliza-nos, né? Então, eu estou com inquietação, não sei o que é que está acontecendo, mas eu quero, né? A angústia tem uma relação direta também, concordo com vocês, com o sentido, né? A gente se angustia quando a gente não está encontrando o sentido pleno das coisas. Por exemplo, o sentido da minha vida, né? O que eu estou fazendo com ela, as minhas decisões, é isso que eu quero. E tem, né, o Lacan vai apontar uma certa sequência assim, de eu lidar melhor com a angústia. Primeiro, isso que Everton trouxe, eu acho muito potente. Escuta a angústia. A verdade nossa está na nossa angústia. A angústia é o único sentimento que nunca mente. Se ela aparece, tem algo a ser resolvido ali. E é algo que não é bobo, é algo que está no mais íntimo do nosso ser, né? Então, ela não mente. Então, olhei para isso, escutar, né, parar, deixar que isso se manifeste no sentido de o que a minha angústia está querendo me dizer. Me dizer de mim mesmo, né? E ao ela me dizer de mim mesmo, ao ela falar, né, o que ela quer de mim, meio que quase num diálogo ali, tá, me diga aí, angústia, o que é que você quer de mim, né? Você que me conhece mais do que eu me conheço, a nossa angústia é assim, encontrar um sentido primeiro ali, tá? Então é por aqui. E depois esse sentido ser esgarçado, né? E aí quando a gente esgarça o sentido, quando a gente consegue perceber que uma coisa pode ser aquilo, mas pode ser outra coisa também, às vezes inclusive oposta, isso abrir-se a uma dimensão muito mais criativa, complexa, potente do nosso ser. E a gente precisa sempre estar se ouvindo. A gente, na reflexão, ela não é uma reflexão só de pensamento, mas de sentir, como vocês falaram, plenamente, vocês foram plenos. Porque sentir o que a gente está sentindo como você falou, os medos da gente estar aberto para sentir. Isso. Né? Tem gente que não quer sentir. Parece que o sentimento é um dragão enorme que vai cuspir fogo, vai morder a gente e a gente vai para onde? Porque a gente sempre pensa que vai estar no pior. Não sabe que esse lugar que a gente está desvendando o tempo todo pode ser algo muito prazeroso, favorável. E o novo, ele faz isso com a gente. Tira a gente desse lugar e quando a gente se surpreende, a gente, poxa, tanto tempo que eu demorei. Isso. É isso que a palavra lucidez traz para a gente hoje. É a gente estar certo de que algo que está nos incomodando, nos angustiando, nos engessando, que ele pode também trazer algo novo e maravilhoso para a nossa vida. Não é?
O que mais a gente tem para a gente abordar aí para a reflexão da lucidez? Bom, e aí eu estava pensando na fala do professor Edson e também sobre a contribuição de Nietzsche, sobre esse aspecto da angústia também e também dessa coragem que é necessária para gerar transformação e que a transformação é importante, né? E que a transformação também ela gera trabalho, ela gera desapego, né? A gente tem que estar disposto a se transformar, então não é algo fácil. Então, quanto você está disposto a pagar para evoluir? A evolução é necessária. Você tem que refletir, pensar, analisar, como eu falei, tirar um momento para ver o que é que está dando certo, o que não está dando certo na minha vida. Quais são os meus ideais, o que eu entendo sobre verdade, quais são os contextos e conceitos que eu carrego comigo. O que é preciso alterar agora? Eu preciso ressignificar determinadas coisas. E aí tem um exemplo disso também que Nietzsche também traz num livro que é Assim Falava Zaratustra. É um livro de prólogo, né? E aí tem uma passagem do livro que Zaratustra diz o seguinte: é um raio de luz atravessa minha alma. Eu preciso de companheiros, mas vivos. Não quero cadáveres nem mortos que levo para onde quero. Ele fala isso no livro depois de ter caminhado quilômetros com um corpo, né, nas costas. Ele carrega um morto nas costas por ter prometido a esse rapaz, antes da sua morte, um possível enterro. E aí ele sai levando esse morto nas costas, atravessando florestas, protegendo de lobos, e ele encontra uma cabana. Nessa cabana há um sábio. Chegando lá, ele procura água e alimento. Quando ele abre a porta, que ele pede isso ao sábio, o sábio diz: é para você e para o seu amigo? E ele dá uma risada e diz: meu amigo está morto, você não está vendo que meu amigo está morto? Ele diz: e por que você o leva nas costas? Ande com os vivos, pessoas que fazem por você, que lhe procuram, que lhe ajudam, que promovem a sua vida, que participam. Deixe os mortos de lado, porque eles não fazem por você, não lutam por você, não estão com você. E isso a partir de quê? De uma consideração que só está na sua cabeça. Então veja, quantos mortos a gente não leva por aí nas costas, em várias situações, protegendo de tudo e de todos, e quando é partido para nós, nada fazem, né? Então veja, esses mortos podem estar na nossa família, são amigos, colegas de trabalho, situações, inclusive, que a gente leva por aí, que perduram muito tempo, né? A partir da esperança, e aí a gente sai levando isso, sobre uma promessa que não vem, né? A gente está concluindo nessa parte. O que é que você tem para a gente fechar? E aí, depois eu vou passar a fala para a conclusão também, professor Edson. Diz aí. Eu acredito que a gente precisa, como eu falei no início, sentir, né, desapegar, pensar sobre a humanidade e quanto o humano pode ser bom e contribuir para a vida dos outros. Que agora nós vivemos uma projeção de uma nova realidade, que temos que estar abertos a isso, provocar isso, alimentar isso, estimular isso, porque isso é bom. Hoje a gente está testemunhando um momento de transição e que isso é o que monta a nossa sociedade, nossa realidade, e que é positivo. A aceitação, estudo, saber lidar e reflexão para a vida. Obrigada, Everton. Vamos ter outros encontros. Professor Edson, nessa fase final da gente. Eu queria retomar uma coisa que você falou, que também para a psicanálise é um princípio básico, é a gente ser fiel a nós mesmos, ao nosso corpo. Como a gente negligencia nosso corpo, né? Nosso corpo está pedindo descanso e a gente insiste em certas práticas. Mas também respeito e fidelidade aos nossos sentimentos, aos nossos afetos. Everton traz um exemplo aí importante, né, do texto do Nietzsche. Quantos mortos a gente carrega? E muitas vezes a gente se compromete com certas coisas que a gente não queria se comprometer, mas a gente não consegue dizer não, né? Então você se trai para poder responder uma demanda do outro, né? E que muitas vezes também é um morto que não vai trazer nenhum benefício, né? E aqui eu não estou falando de coisas econômicas, não. Estou falando também de relações, de afeto, do quanto aquele outro é recíproco a você.
Então, acho que isso é um princípio muito importante. A gente ser fiel a nós mesmos, e ser fiel também no sentido da percepção do que o nosso ser, na sua integralidade, né? Ele está nos dizendo. Então, eu estou no lugar e eu estou desconfortável, então vamos primeiro ouvir isso, né? A lucidez é isso, é o respeito aos sentidos, né? Então, eu estou incomodado no lugar. Pensa sobre isso. Antes de tomar uma decisão, pensa, por que eu estou exatamente incomodado, né? Porque para a psicanálise, por exemplo, pode ser que tenha alguma coisa ali de uma repetição, de algum elemento daquele momento te rememora, mesmo que inconscientemente, uma experiência traumática. Pode ser a presença de alguém, pode ser que você preferiria estar com outras pessoas, em outro lugar. Então, primeiro escuta isso, reflete sobre isso. Após refletir, perceber, não, realmente é isso, eu gostaria de estar em outro lugar. Se não for te causar grandes danos, né, responde a isso, né? É um paradoxo, assim. É muito importante a gente cumprir nossa palavra. Mas é muito importante a gente também refletir se faz sentido cumprir certas palavras, né? Uma frase de um professor que eu tive no mestrado que eu nunca esqueci. Ele diz assim, sejamos rigorosos, sem ser rígidos, né? Então, o personagem do Zaratustra, né? Ele estava sendo rigoroso e rígido. Ele fez uma promessa ao morto, tá? Mas até que ponto faz sentido caminhar com aquilo? Era morto, já estava morto, ou seja, não tinha mais a ver com aquela pessoa que faleceu, tinha a ver com uma incapacidade dele de refletir sobre a sua própria utilidade no mundo, a sua própria capacidade de estar ali na relação com o outro. Então, sejamos rigorosos no sentido assim, eu me comprometi com algo, eu vou cumprir com aquilo, mas não sejamos rígidos. Tem coisas que é melhor não concluir. Tem coisas que é importante concluir, é sempre importante a gente concluir as coisas. Mas, sabe aquela frase, né, assim, eu sou brasileiro, não desisto nunca? Essa frase traz muito sofrimento muitas vezes. Isso. Porque a gente insiste em carregar mortos que não faz o menor sentido mais porque eu dei minha palavra, eu vou até o final. Isso não é lúcido, isso não é viável, não é interessante. Então, acho que é importante para a gente manter a lucidez, a gente ter né, encontrar esses sábios no meio do caminho, que a gente pede uma coisa e ele diz outra, exatamente para nos fazer pensar que parece que muitas vezes a gente não é fiel a gente, né? A gente respeita no sentido de estar sempre tentando responder à demanda do outro, mas e as nossas demandas para nós mesmos? Eu acho que a lucidez é um pouco isso, né? Sentir o corpo, sentir os afetos, sentir as nossas verdades, se essa verdade faz sentido ou não. Acho que uma prática reflexiva. Acho que a reflexibilidade acho muito importante. Isso que eu tenho hoje, né? Eu já fiz muito isso na minha vida, né? Isso que eu tenho hoje faz sentido ainda? Se não faz sentido, eu suporto romper ou não? Tem coisas que a gente percebe que está, mas também não suporta romper, né? Então, é esse respeito aos nossos limites, às nossas condições, aos nossos sentimentos, ao nosso corpo, ao outro também, né? Acho que é importante. Eu agradeço bastante, muito, muito. Só vou deixar uma deixa, porque vocês me provocam, né? Porque essa questão de ser fiel a si mesmo, isso é maravilhoso. A palavra-chave da lucidez, que a gente conversou hoje, é ser fiel a si mesmo. É isso que eu deixo hoje para a reflexão de vocês, né? O programa foi maravilhoso, né? Trazer palavras que tocam a gente no dia a dia, faz isso. Então, agradeço a todos. Eu sou Ana Keila, terapeuta. Uma boa noite e gratidão pela presença dos dois.